Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, né? O tema dessa palavra é as três propostas do inimigo e as três respostas de Jesus, né? Que diz assim a Bíblia, versículo 1 do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. 9. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Novamente, versículo 1. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É uma palavra a qual todos conhecem, todos já ouviram falar, todos já entenderam, muitos já falaram, já pregaram sobre essa palavra. Mas aquilo, como Paulo diz, que o Senhor me entregou, também vos entreguei, né? Estamos diante de uma palavra, irmãos, a qual fala acerca da tentação de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus, no capítulo 3, versículo 13 ao 17 de Mateus, que Jesus está, né, com 30 anos de idade, e diz a Bíblia que Jesus, ele está caminhando em direção aonde está João Batista, seu primo, pregando arrependimento. E aí Jesus observando, Jesus vai e fala para João Batista: me batiza. Aí João disse: como eu careço de a ti, e vens tu a mim? Jesus respondeu para João Batista, seu primo, dizendo: para que se cumpra a vontade de Deus. E diz a Bíblia que João Batista batizou Jesus, né? E quando ele batizou, né, a Bíblia diz que veio do céu uma pomba e pousou sobre o Cristo. Veio uma voz do céu dizendo, né, que Jesus era o Filho de Deus. Aí João, né, continuou fazendo a obra do Senhor. E diz a Bíblia que agora Jesus está saindo do rio,
direção ao deserto. E a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor o conduziu para o deserto. Mas para que Jesus Cristo foi para o deserto? Anota aí na tua Bíblia. Quando Jesus foi para o deserto, Jesus foi para ser treinado pelo Espírito Santo de Deus. 2. Jesus, quando foi para o deserto, é para Deus entregar na vida de Jesus uma unção sobrenatural. E a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias no deserto, né? E conforme ele ficou 40 dias no deserto, por ele ser a água da vida e o pão que alimenta multidões, né? Jesus teve fome. Versículo 2 do capítulo 4 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Né? Mas Jesus tinha que ser alimentado pelo Senhor. E a Bíblia diz que o inimigo, vendo que ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, viu que ele estava com fome. O inimigo, o adversário, o diabo, o imundo, aquele porco imundo, vai chegar até Jesus e vai oferecer a primeira proposta. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. O que é que o tentador está dizendo? Se tu és o Filho de Deus. Aqui o tentador queria colocar em xeque aquilo que Deus falou em Mateus 3, versículos 16 e 17. Né? Porque o tentador, ele queria jogar Jesus contra o Deus Todo-Poderoso. O tentador queria jogar Deus contra o seu filho. Porque o tentador disse: se tu és filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Se tu és filho de Deus, pega esta pedra e transforma em pães. Porque qual o propósito, né, da tentação? É fazer com que Jesus quebre a palavra de Deus. É fazer com que Jesus quebre o propósito qual Deus tinha na vida dele. Lá vai para você. Às vezes a tentação vem contra você para você quebrar o propósito ao qual Deus tem na tua vida. Por isso que nós temos que resistir a todas as tentações que vêm. Porque a tentação quer tirar a gente do propósito ao qual Deus tem. Perceba-se que enquanto Jesus estava em jejum, o adversário não chegou, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quando Jesus completou 40 dias, 40 noites, ele estava esperando um sinal de Deus para ele continuar a caminhada. Aí vem o tentador, pega essa pedra e transforma em pão. Porque o tentador, ele faz de tudo para nós quebrar a aliança com Deus, quebrar o nosso propósito que a gente tem com Deus. Aleluia.
Aí Jesus, no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo para o tentador: aquilo que Deus falou vai cumprir. Aquilo que Deus falou sobre a minha vida, eu vou cumprir. Né? Jesus disse para ele: não só de pão viverá o homem. O homem se alimenta de pão, peixe, se alimenta de comida, bebe água, bebe suco, bebe café, come pão. Mas Jesus está dizendo para o tentador: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, né, que sai da boca de Deus. Abre aí, irmão, Salmos 119. Salmo 119. Aleluia. Versículo 9. Que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Como purificará o jovem o seu caminho, observando a tua palavra? Então, Jesus falou para o adversário: nem só de pão viverá o homem, porque Jesus observava, meditava na palavra de Deus. E Jesus é a própria palavra. Aí ele vai falar para o inimigo: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, aleluia, que sai da boca de Deus. Salmo 119, versículo 16, diz assim a Bíblia: alegre-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Jesus está dizendo para o tentador: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ele está dizendo assim: eu não posso esquecer aquilo que Deus falou. Porque quando Jesus se batizou, o Senhor falou bem claro: este é o meu filho amado, a quem eu tenho comprazido. Vou descer no teu nível, a quem eu tenho maior alegria. Vou mais baixo ainda aquele que eu tenho maior felicidade. Aleluia. Por quê, irmão? O adversário é sujo, né? Salmo 119, versículo 25, que diz assim a palavra: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Para ser rabi, tem que estudar a palavra. Como Jesus era mestre da palavra, Jesus conhecia a Torá, Jesus conhecia os profetas, os salmos, Jesus conhecia a lei, que ele vai citar Deuteronômio 8, versículo 3, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Salmos 119, versículo 41 e 42, que diz assim as Escrituras: venha também sobre mim a tua misericórdia, ó Senhor, e a salvação segundo a tua palavra. Jesus sabia o poder que a palavra tem. Irmão, você tem que saber disso, que o poder que a palavra de Deus tem,
né? Versículo 42. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Pegou o negócio aqui? Jesus confiava na palavra. Jesus sabia que a palavra tem poder de mudar, de consertar, de libertar, de transformar. Diga glória a Deus aí do outro lado. Glória a Deus. Porque a palavra, irmão, ela tem poder. Aleluia. Salmo 119, versículo 57, que diz assim, o oráculo de Deus. Ó Senhor, é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Aleluia. Né? Jesus observava a palavra de Deus. Versículo 65 do Salmo 119. Fizeste bem ao teu servo, segundo a tua palavra. Então, irmão, a palavra, ela é tremenda na nossa vida. Salmo 119, versículo 67. Que diz assim, as Sagradas Escrituras. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado. Antes da gente conhecer a tua palavra, a gente andava errado. Mas agora, nós guardamos a tua palavra. Salmo 119, versículo 74, que diz assim, as sagradas letras. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado da tua palavra. Né? Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado da tua palavra, que o salmista está falando. Aqueles que temem ao Senhor me viram, né? Porque eu tenho esperado na tua palavra. Aleluia. Salmo 119, versículo 81, que diz assim, o livro sagrado. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Então, irmão, aqui nós entendemos que Jesus estava cheio da palavra, né? E conforme ele estava cheio, ele vai falar, eu confio na palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a sua vida, de mudar a tua trajetória. Né? Salmos 119, versículo 89, que diz assim, a Bíblia. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ai! Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu.
Jesus está dizendo, em outras palavras, Senhor Deus, a tua palavra permanece no céu e na terra. A tua palavra, ela está tanto no céu como na terra. A tua palavra está entre os homens. A tua palavra está entre o meu povo. A tua palavra está no meio do meu povo. A tua palavra está no meio do povo de Deus. Oh, aleluia! Porque a palavra de Deus, ela tem que estar na tua vida. A palavra de Deus tem que estar sobre você. A palavra de Deus tem que estar dentro de você. A palavra de Deus tem que penetrar dentro de você. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, irmão. Glória a Deus. E aí, irmãos, o tentador quer que você quebre o pacto que você tem com Deus eterno, irmão. Mas eu quero te entregar algo de Deus agora. Não quebra o pacto, irmão. Vai até o final, porque você vai ganhar muitas coisas boas do Senhor. E como o inimigo, viu que Jesus não quebraria o pacto, a palavra, ele já pensou, vou oferecer a segunda proposta. Versículo 5 de Mateus 4, diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Não tem o telhado da igreja? É lá naquele cantinho, naquela coluna lá no canto. Lá em cima é um pináculo, um lugar alto, ao qual o adversário observava tudo aqui embaixo. E aí agora, o adversário vai falar para Jesus: tudo isso eu vou te dar, tudo isso é para você, pula daí de cima. O adversário, ele queria que Jesus cometesse o ato de suicídio. Você pode observar, versículo 6. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus andarás do teu respeito, e tomar-te na tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. O que é que o adversário queria aqui? Que Jesus quebrasse. Que Jesus quebrasse o voto, o propósito, o objetivo, e que Jesus tirasse a sua própria vida. Porque o adversário, ele queria que Jesus se matasse. Qual é o propósito do adversário em querer que Jesus se suicidasse? Vou falar para você: se Jesus tirasse a sua própria vida, nós estávamos condenados até a morte no fogo eterno. Nós estávamos perdidos. Porque o propósito do adversário, aqui nesse texto, é que Jesus se matasse. Aí Jesus vai dar a segunda resposta. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus está dizendo: eu não vou se suicidar. A primeira proposta é: quebra a aliança. Agora a segunda proposta: se suicida. Aí Jesus falou: eu não vou tirar a minha própria vida.
Eu não vou pular do pináculo do templo. Porque está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Porque Jesus, ele sabe o que diz. Deuteronômio 6,16, abre aí. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio 6,16. Ó, que diz assim, ó. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Que diz assim a palavra de Deus: não tentareis o Senhor, vosso Deus, como tentar-te em massa. Quando o povo está no deserto, de massa, de Refidim ali, o povo começou a tentar a Deus. Aí Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ai. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O adversário pensou que ele estava falando com qualquer um. Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. O adversário, irmãos, tem feito muita gente, muitos crentes, pular da ponte, pular da passarela, porque ele fala assim, ó: Deus tem poder de fazer coisa na tua vida, pula daí. Aí a pessoa pula acreditando, achando que vai ser livre, que vai sobreviver uma queda. Dependente da queda, Deus pode até te livrar, mas não tenta a Deus, irmão. Outro exemplo: Deus não mandou você ir na comunidade evangelizar. Você não está preparado, eu não estou preparado ainda. Aí teimoso, não, tem que fazer a obra, pega o dinheiro, junta, vai lá, está evangelizando, dá de cara com um camarada perigoso, camarada bota a arma na tua cabeça e fala: o que é que você está fazendo aqui? Aí você vai falar para ele: eu vim evangelizar, porque Deus mandou. Aí o camarada vai falar: Deus, ele não manda ninguém para um lugar sem preparar antes. Deus, antes de mandar você para evangelizar na comunidade, ele te prepara para você evangelizar onde você mora. Não adianta você querer ir lá para o Jacarezinho, Mangueira, lá para baixo evangelizar, se você não evangeliza onde você mora, irmão. Deus jamais vai te mandar para um local sem te avisar, sem te estruturar primeiro. Aleluia. Não faça nada, irmão, precipitadamente. Não faça nada sem Deus mandar você fazer. Aí tu fala: aquele irmão está lá, mas aquele irmão está estruturado, preparado. Cuidado, irmão. Cuidado, vigia. Porque se você faz aquilo que o Senhor não manda, você está aqui, ó, tentando a Deus, provocando a Deus. Porque o adversário, ele incentiva a pessoa a pular da ponte. Olha pela minha vida.
ele fala justamente isso aqui, ó. A igreja não te ama. A igreja te odeia. Se eu fosse você, eu pulava, tirava a sua vida, cortava o seu pulso, pegava a faca, furava o teu pescoço, ninguém te ama. Aí você vai falar, Jesus te ama, aí ele vai falar, não, Jesus não te ama. Se ele te amasse, ele tirava você dessa situação. Vê se não é isso que o adversário te oferece. Vê se não é isso que o diabo, aquele porco imundo, não te oferece para você, né? Quebrar o propósito, tirar sua própria vida. Porque o adversário, quando ele vê que você é um crente da Bíblia, um crente Bíblia, ei, essa vai para você que é crente Bíblia. Pega esse negócio. Da primeira que Jesus usou a palavra, está escrito. Na segunda também está escrito. Quando o adversário vê que você é estruturado na palavra, ele vem com a segunda proposta. Lança-te daqui abaixo, tira a sua vida. O que é lançar? É pular. Vou te dar um exemplo para você entender. Você está em cima de um prédio de 150 andares. Você não tem paraquedas, não tem quem te defenda lá embaixo. Aí vem a proposta do inimigo para você. Lança-te daqui abaixo. O que é que o inimigo quer que você faça? Se mate. E o que é que o inimigo queria que Jesus fizesse? Se matasse. Mas Jesus falou para ele assim, ó. Também está escrito. Versículo 7, ó. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo na sua linguagem para você entender. Não coloca Deus à prova. Fazer prova de mim é uma coisa, mas colocar Deus em prova, isso não se deve fazer. Como é que você pode fazer prova de Deus? É aquilo que Ele fala. Você pode fazer prova da profecia, né? Aleluia. Você pode orar, pedir a Deus confirmação da profecia se você tiver alguma dúvida. A Bíblia diz, julgai a profecia, não o profeta, né? Fazer prova da profecia. Vou abrir a sua mente. A profecia, ela tem que ter 3 sinais. Você quer saber? Eu falo para você. Abre aí. Eu falo, não tem problema nenhum. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Ó, que diz assim, ó. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1 até o 3. Que diz assim, a sagrada palavra. Segui o amor, eu procurei com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha, o que é língua estranha, irmão? É a linguagem do céu, é a linguagem dos anjos, é coisa que só Deus entende. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito, fala de mistério,
Ninguém fala na língua estranha na carne, o texto é claro. Em espírito. Esse negócio de você ficar brincando, irmão, com a língua estranha, Deus não está nisso não, irmão. O texto é bem claro. Em espírito. Você pode entrar na presença de Deus na carne. Mas quando se trata das línguas estranhas, você tem que falar do Espírito, porque o Espírito Santo te concede. Né? Por isso que muitos ficam brincando, irmão. Mas o que profetiza para os homens, para edificação, exortação e consolação. Edificar é animar, fortalecer, levantar e incentivar. Exortação. Exortação não é bater. Exortação é encorajar, encorajar. Consolação é levantar, fortificar, restaurar, né? Então, irmão, a profecia, ela tem que ter esses três pilares, né? E o adversário, ele tentou Jesus, dizendo: tudo isso eu vou te dar, tudo isso é para você, mas ó, lança-te daqui abaixo, né? Aleluia. Porque o adversário, irmão, ele fica na cabeça da pessoa. Ninguém se importa com você. Ei, meu irmão, quero falar para você, Jesus se importa. A igreja te ama, os irmãos te amam. Não deixe isso entrar na tua cabeça. Porque o adversário, ele quer que você continue errado para ele te levar para o inferno. Por isso que eu peço a você, quando for orar, ora pela minha vida, né? Se inscreve aí no meu canal, né? André Luiz Pregações no YouTube. Essa pregação vai ser colocada lá na íntegra, que você venha receber de Deus, irmão. Não de mim, mas de Deus, né? E a Bíblia diz que o adversário, agora ele vai pegar sujo, vai jogar baixo. Versículo 8. Novamente, o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa aqui eu vou ter que ir mais um pouco a fundo. O adversário queria que Jesus negasse a Deus, né? A primeira proposta é: quebra o propósito. A segunda, se suicida. E a terceira, nega a Deus. Porque se Jesus se dobrasse e reconhecesse Satanás como Deus, Jesus estava negando ao Deus eterno.
Aqui o adversário queria que Jesus reconhecesse ele como Deus soberano. A primeira proposta é: quebra o propósito. A segunda: se suicida, tira a sua própria vida. E agora a terceira. A terceira, ele vai pegar pesado. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é um ilusionista. Né? Porque ele é um ilusionista. Ele é o mestre da ilusão, do engano. O diabo é o mestre da mentira, ele é o pai da mentira. Ele não cumpre nada do que fala, ele é um mentiroso. Então o que ele queria que Jesus o reconhecesse como Deus? Né? Essa terceira proposta, irmão, muitos crentes acabam caindo. Você sabia disso? Que às vezes muitos caem nessa? Como assim, meu irmão? A primeira proposta você, glória a Deus, venceu. Você não quebrou a aliança, você está firme na rocha, está estruturado na palavra. Glória a Deus pela tua vida. A segunda, você repreendeu todo o pensamento de suicídio na sua vida, na sua família. Mas a terceira, o teu coração começa a balançar. Sabe por quê? Olha o que diz o capítulo 4, versículo 9. Eu disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O adversário está falando para Jesus: está vendo isso aí tudo que você está vendo? Está vendo isso aí tudo? Eu posso te dar. Está vendo aquela casa bonita? Com porcelanato, com vidro blindex? Eu posso te dar. Está vendo aquele carro bonito? Eu posso te dar. Eu posso pegar teus filhos e colocar no colégio particular. Aí você vai falar: o que eu faço para ganhar isso tudo? Me adora. O adversário quer que você o reverencie como Deus soberano. Né? Mas a terceira resposta de Jesus está no versículo 10. Ó. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Ó, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Jesus está dizendo para o inimigo: somente a Deus se deve adorar, somente a Deus é a glória, é o poder. Né? Somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus está citando Deuteronômio 6, 13, né? Deuteronômio 10, 20. Aleluia.
Deuteronômio 10, 20. Ó. Abre aí, ó, Deuteronômio 10, versículo 20. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Qualquer adoração a Deus pagão é proibido pela Bíblia. Nós crentes temos que entender que somente a Deus adorarás. Você não tem que adorar pastor, não tem que adorar cantor, pregador, irmão de igreja. Você tem que adorar somente a Deus. Né? Abre a sua Bíblia aí, Josué 24. Diz assim, o livro do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Né? Então, irmão, aleluia. Último versículo. 1 Samuel 7, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirar dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparar o vosso coração ao Senhor e servir a Ele só, Ele e vos livrará da mão dos filisteus. Né? Aqui em 1 Samuel 7, versículo 3, o Senhor está falando para o povo se arrepender. O que é o arrependimento, irmão? Arrependimento é você mudar. Então, irmão, aí Jesus vai responder, versículo 10. Ó. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Né? Então o adversário, ele vai tentar contra a sua vida de várias maneiras. Uma delas é quando você está em jejum, quer ver um abençoado, uma abençoada, faz aquele café maravilhoso e pergunta para você: quer um pouquinho de café? Só que a pessoa sabe que você está no jejum. Cabe a nós resistir. Fala: não, meu irmão, não quero não, porque eu estou no propósito. Pronto. Aí o inimigo come sujo. Cuidado você, meu irmão. Você que tem problema espiritual, psicológico, e não se abre como pastor da sua igreja, olha a segunda proposta que o diabo envia para você. A igreja te esqueceu. Se mata, tira a sua vida. Porque quando o crente está muito sozinho, irmão, você tem que se preocupar. Porque o propósito do adversário é fazer você tirar sua própria vida. Né?
Mas faz igual Jesus, irmão. Resiste. Né? Resiste. Jesus, ele disse, né, na palavra, né, para a nossa vida. Porque o adversário, né, ele tentou Jesus. Aí Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí você passou pela primeira, glória a Deus. Você passou pela segunda. Mas a terceira, muitos crentes estão caindo. Qual é a terceira? O mundo te dá as coisas para tirar você de Deus. Ai! O mundo te oferece proposta para arrancar você de Deus. O mundo te dá coisa boa para tirar você do foco. O mundo te oferece porta de emprego, porta de escape, para tirar você do foco. Dizendo: tudo isso te darei. Aí você está ganhando várias coisas, está prosperando, você não está mais orando, você não está mais subindo no monte, você não está mais jejuando, você não está mais lendo a Bíblia. Você está enfraquecendo. Porque ninguém cai espiritualmente da noite para o dia. É conforme alguém vai falando no teu ouvido, ó, te dando a proposta. Tipo assim, falaram mal de você, dá o troco, não. Não pagai o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. Né? Alguém falou mal de você, fala bem. Né? Vamos lá. Já que a gente está nesse rolo aqui, abre a sua Bíblia em Mateus 5. 44 até o 48, ó. Que diz assim, ó. Mateus 5, 44 ao 48. Que diz assim, ó. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. O que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e injusto. Pois se amade os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Esse saudade unicamente os vossos irmãos, que fazer demais? Não faz o publicano também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus está dizendo: falou mal de você, fala bem. A pessoa te maldiz, maldizer é falar mal, você fala bem. A pessoa está te atribulando, ora. Porque você fazer igual, você é igual os publicanos, né? Que nós viemos meditar, irmão. Que a gente não venha deixar as 3 propostas do inimigo atingir o nosso coração, né? Vamos fazer um resumo. A primeira, quebra o propósito. A segunda, tenta suicídio. E a terceira, nega Jesus e adora o inimigo. E a gente vem resistir às propostas que o inimigo, principalmente a terceira, né? Que o inimigo quer adoração. O inimigo quer que você o adore. Mas Deus está dizendo para você: somente a Deus adorarás. Somente a Deus, irmão. Somente a Jesus e ao Espírito Santo.
Somente ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, se deve adorar, né? Fique na paz do Senhor, tenha uma tarde abençoada, né? Fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.